Olá, nesse vídeo vamos fazer um objeto bem simples, que é essa latinha aqui de Coca-Cola, refrigerante. O modelo é o mesmo, o que vai mudar é o rótulo. Então o nosso modelo ele é composto basicamente por duas partes. É essa parte do cilindro, e depois uma parte com mais detalhes aqui em cima. Aqui eu tenho duas imagens, só para me ajudar na modelagem, mas essas imagens são iguais. Então a gente pode escolher entre começar pelo cilindro e começar pela parte de cima. Eu prefiro trabalhar inicialmente na parte de cima, que é um pouquinho mais complicada. Tem um pouquinho mais de detalhes. E o cilindro é basicamente puxar uns vértices daqui de cima para baixo e fazer esse contorno super simples. Essas imagens eu peguei da internet, não precisa ser exatamente essas. O que precisa é que você tenha pelo menos uma boa visão da parte de cima, que é onde vai ter todo esse contorno aqui da latinha. Então vamos começar. Vou clicar em Shift A e adicionar um círculo. Esse círculo, caso ele não esteja visível para você assim, pode ser que ele não esteja alinhado com a sua View. Então, para garantir, só mudar o Align aqui para View. Eu não quero que tenha tantas vértices, vou deixar só 16 e vou confirmar. Então, com isso aqui no modo de edição, agora eu posso escalar o objeto e posicionar da forma que eu achar melhor. Inicialmente eu não vou posicioná-lo no círculo maior. Eu vou posicionar mais ou menos aqui nesse círculo, alinhado com essa linha aqui. Feito isso, eu vou clicar na tecla E e depois S para fazer uma escala. Eu vou escalar muito pouco dessa forma. E agora eu vou clicar em Alt Z para ficar no modo de transparência. E esses vértices que foram criados, eu vou fazer o contorno dessa área. Só que eu não vou fazer dos dois lados. Então eu vou apagar metade aqui e adicionar um Mirror. Vou ligar o Clipping. E se você quiser ver o outro lado, basta clicar nesse ícone aqui. E ele vai mostrar a parte espelhada. Você pode inclusive selecionar os vértices e trabalhar com eles. Só que é um pouquinho complicado porque o movimento dele vai estar sempre invertido. Então é melhor sempre estar olhando para esse daqui, que o movimento vai acompanhar. Bom, então aqui eu só vou pegar esses vértices e fazer esse contorno desse jeito. Então eu estou alinhando com essa linha de fora aqui. Feito esse alinhamento, eu vou selecionar tudo, tecla E e fazer um Extrude de novo. Esse novo conjunto de vértices eu também vou alinhar com essa parte aqui de baixo. E ainda com ele, eu vou fazer uma escala no Z. Então estou com ele aqui, vou travar no Z e levar um pouquinho para baixo. Certo? Voltar para a visão de cima novamente. E agora eu vou selecionar esses dois edges aqui, só para pegar emprestado. E vou clicar em Shift D para duplicar. Levar aqui no Y. E a minha ideia agora é fazer o contorno dessa parte. Então, a mesma coisa. Vou fazer o contorno aqui, tentando sempre alinhar o vértice que está aqui com os vértices daqui, porque depois eu vou juntá-los. Tecla E e vou desenhando aqui com vértices novos. Bom, agora que eu fiz esse desenho, basta preencher essa área que ficou vazia. Tecla F e ele vai preenchendo. Chegando aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar esses dois, tecla E e vou levar aqui no Y. Vou escalar no Y para que ele fique reto. E juntar esses aqui. E aí eu posso repetir essa operação até lá em cima. Vou adicionar um loop aqui e conseguir fechar desse jeito. Por fim aqui, vou fechar esse quadrado e depois esse quadrado. Não tem problema que esse loop não continue, porque ele não tem nenhuma utilidade a não ser arredondar essa parte. Voltando para essa parte aqui do anel,
eu vou selecionar esse loop e fazer um extrude. E novamente, fazer o contorno como eu fiz antes. E por fim, vou fechar nessa área. Junto esses dois. Aqui eu já consigo formar um quadrado. Aqui mais um e aqui mais um. Aí aqui eu tenho que repetir a mesma coisa que eu fiz nessa área, que é selecionar essas faces e trazer um pouco no Z. Vou voltar com a minha referência e agora vamos para a parte desse anel. Novamente eu vou pegar emprestado esses dois edges, Shift D para duplicar, só que nesse caso eu não vou fazer junto com essa malha. Eu vou clicar em P para separar e agora eu tenho dois objetos diferentes. Para esse objeto novo, vou voltar aqui para o modo de vértice e fazer o contorno mais uma vez. Nessa parte aqui, ela é um pouquinho pontuda, como dá para ver na referência, então eu vou fazer um vértice mais próximo. Seleciono todo o loop, tecla S, tecla E e tecla S, faço uma escala. Então agora para esses novos vértices, vou posicionar de novo. E aqui eu vou posicionar alinhando com essa, para que depois eu possa vir com um loop aqui no meio. Vou trazer essa parte mais ou menos até aqui. E aí sim eu posso adicionar um loop aqui no meio. E nesse caso eu vou levar no Z para cima, para que ele faça um arredondamento. Volto aqui a minha câmera. Vou dar uma arredondada nessa parte. E aqui, de novo, vou começar a fazer o contorno dessas áreas. Vou adicionar um loop aqui só para poder fechar melhor. Dessa forma. E acho que posso adicionar um loop aqui também, só para melhorar o contorno. Aqui no meu caso, essa face está bem em cima do objeto anterior. Então eu vou levar tudo um pouco para cima, no modo de objeto mesmo, para que não aconteça o Z-Fight. Por fim, mais um extrude aqui. E vou levar um pouco para baixo no Z. Aliás, eu posso isolar esse objeto para ficar mais fácil a visualização. Aqui novamente é fazer o contorno. Não precisa colocar muitos vértices, porque depois isso aqui vai ser subdividido. Então, quanto menos, mais fácil para trabalhar. Agora é só fechar esses loops. E aqui também, mesma coisa. Nesse caso, eu vou adicionar um loop aqui, para que eu possa fechar um quadrado dessa maneira, e outro aqui. E aí eu corrijo também esse polígono que está com 5 vértices. Agora ele vai ficar com 4. Lembrando sempre de juntar com tecla J em vez de tecla F, porque se eu fizer com a tecla F, o vértice sai por cima da face. E eu quero que ele passe no meio dessa face. Então vou deletar e refazer com tecla J. Aqui mais um extrude. Ajusto aqui no Y. Posso unir esses dois. Vou adicionar um loop aqui para poder fazer esse contorno. Então vou fazendo o contorno aqui, sempre imaginando esses vértices sendo conectados. Porque dessa maneira eu posso juntar aqui e com a tecla F vou preenchendo. Bom, com tudo isso daqui, eu posso começar a adicionar um subdivisor e também um Solidify. Vou colocar o subdivisor depois do Solidify e verificar a orientação das faces. Então tem algum problema aqui que dá para ver se eu desabilitar o Solidify. Na verdade, todas estão invertidas, menos essas daqui. Vou selecionar tudo, Shift N,
corrigido. Bom, agora eu posso usar o Shade Smooth para dar uma sombreada melhor e marcar melhor esses limites, como por exemplo esse daqui. Vou aumentar um pouquinho o Solidify. Toda essa parte ao redor também dá para dar uma melhorada no sombreamento. E essa parte também. Então tá aqui o resultado do anel. Posso fazer algumas melhorias, como por exemplo, pegar esse loop aqui do meio e deixar ele circular. Então é só usar o Loop Tools e escolher Circle. Loop Tools, lembrando que é uma extensão que você pode baixar aqui. Bom, agora eu vou adicionar essa bolinha aqui de dentro. Então, selecionando esse conjunto, tecla E, faço um Extrude, e aqui é só juntar essa parte. Vou adicionar um loop aqui para melhorar o sombreamento, e tecla M para resolver as réplicas. Aliás, é melhor até adicionar o loop aqui embaixo, que aí eu não tenho esse problema de sombreamento. Essa parte do meio não precisa ter o crease, então para remover, Shift E, -1. Vou adicionar um loop aqui também para melhorar esse sombreamento embaixo. Bom, e está feito aqui essa parte. Vou trazer o primeiro objeto, também vou adicionar um subdivisor nele, level 2, e refazer a mesma coisa. Selecionar os limites aqui, Shift E, tecla 1. Shade Smooth novamente. E temos essa parte aqui concluída. Agora é só clicar aqui e ir expandindo essa área. Mas antes disso, eu vou aplicar esse mirror. E aí eu tenho o círculo aqui certinho. Então eu vou expandir ele até o final. E olhando aqui nessa referência, vou tirar ela do Orthographic, ou melhor, colocar na perspectiva também. E aí posso fazer algumas operações tendo a referência aqui no modo de perspectiva. Então eu vou adicionar primeiro um loop bem aqui no final para poder levantar esse daqui. Esse que eu levantei, vou fazer um Extrude. Depois mais um e jogar para baixo. Agora voltando aqui para a parte de dentro, vou adicionar esse loop e mais um dentro dele. Esse que eu adicionei por último, eu vou levar ele para baixo. E aí, agora eu posso selecionar esse maior, Shift E, e esses de fora, Shift E também. Eu vou inclusive adicionar um bem no final aqui, para fazer um arredondamento dessa parte. Então ele vai ficar um pouquinho arredondado e fica um pouco mais condizente com o objeto original. Então tá aqui, esse objeto, e tenho esse cilindro que eu posso usá-lo para fazer o corpo da latinha. Então eu vou levar todos esses objetos para cima, alinhar aqui com a minha referência, e para esse objeto que faz o anel, vou entrar no modo de edição, e aí vou selecionar apenas esses vértices do limite aqui. Então olhando aqui na referência, dá para ver que eu posso diminuir um pouco. Então tá aqui, esse é o tamanho ideal. Na latinha, se a gente olhar aqui a imagem, tem um leve bump aqui no final. É como se houvesse um leve degrau antes de começar esse corpo aqui do cilindro. Então vou fazer isso também. Já estou com esse loop selecionado, tecla E e tecla S para encolher. Estou com um loop selecionado lá dentro. Tecla E novamente, dessa vez vou trazer para baixo. Não vou trazer muito, vou trazer até aqui mais ou menos. E aí sim eu começo a fazer o corpo. Tecla E, travo no Z, trago até aqui. Depois tecla E novamente e levo até lá embaixo. Bom, para essa área tem uma referência aqui melhor. Então dá para ver que a gente tem uma parte que afunda aqui e tem esse anel maior. São quase como dois anéis e uma parte afundada.
E o perfil dessa área é exatamente o que nós vemos na referência. É uma curva assim. Então, com isso selecionado, tecla E. Vou trazer mais ou menos até aqui. Depois tecla E de novo. Tecla E mais uma vez. Comecei a fazer esse shape. Por fim, tecla E e levar para cima essa área. Essa área aqui é que afunda, então eu vou escalar ela um pouquinho só. E depois usar o Grid Fill, que eu costumo usar aqui no F3, mas o atalho é Ctrl F. Bom, agora resta corrigir essas partes que ficaram arredondadas. Bom, aqui, talvez não precise mais da referência, vou só esconder. E olha só, eu posso, nesse caso, refazer com o Shift E e a tecla 1, como eu fiz anteriormente, mas nesse caso eu prefiro usar o Ctrl B, para fazer um bevel manualmente. A diferença é que eu tenho um controle melhor de quantidade de loops, e o meu objeto ele vai ficar com um contorno melhor. Por exemplo, deixei dessa forma aqui, olha como é diferente com o Edge Crease, que eu adicionei aqui, que é essa linha roxa. Até poderia resolver aqui adicionando loops aqui. Mas aí eu estaria fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz com o bevel, e ainda assim não fica bom. Mesmo que eu diminua aqui a força do crease. Então cheguei no resultado similar, mas eu acabei fazendo 2 loops da mesma forma que eu fiz aqui. Então não tem tanto sentido usar o crease em loops assim. Vou apagar esse daqui, excluir esses dois, remover o crease e Ctrl B. Então tá ok com a minha referência. E aqui embaixo é a mesma coisa. Vou selecionar esse loop, Ctrl B. Como eu quero que ele seja um pouco mais fechado do que o de cima, então vou deixar bem próximo assim. Já esses aqui que estão aqui dentro, o crease é o suficiente para eles. Então eles adicionaram um resultado aqui que é satisfatório. E também tem que fazer a mesma coisa aqui dentro. Vou selecionar esse loop que dá a volta. Se ficar difícil de ver, a gente pode sempre desligar o subdivisor aqui temporariamente, só para visualizar melhor. Então foi isso aqui que eu fiz. Vou voltar tudo e ir no modo de objeto para dar uma olhada. Então eu posso talvez diminuir essa parte, deixar ela um pouco menor e expandir um pouco essa parte também. Acho que assim ficou um pouco melhor. Se eu precisar de mais detalhe aqui embaixo, eu posso adicionar uns loops adicionais e veja que o sombreamento desse limite melhora bastante. A mesma coisa vai funcionar aqui. Mesmo com o crease, o sombreamento não fica muito bom. Então um loop extra para dar suporte a essa subdivisão pode ser o suficiente. Bom, e agora sim, temos a latinha concluída. Vou apagar essas referências e temos aqui o objeto concluído. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar no UV-Map e nos materiais desse modelo. E também estou pensando em adicionar pequenas gotículas d'água para dar uma cara mais realista para esse asset. Então até o próximo vídeo.